Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Jojo Express. Aqui no nosso primeiro vídeo eu vim falar um pouco para vocês o que eu pretendo abordar no canal. E eu já digo que atualmente o meu foco principal para o canal vai ser Honkai Star Rail, que é um jogo que eu gosto bastante. E talvez mais pra frente eu comece a abordar alguns outros jogos, como Genshin Impact e tudo mais. Bom, nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer, que tipo de vídeo eu vou gravar pro canal, e mostrar um pouco da minha conta, além de falar um pouco mais sobre mim. Bom, primeiramente, eu jogo Star Rail há mais ou menos 1 ano e 1 mês. Eu comecei a jogar no update que chegou a Acheron e o Aventurine. E sim, eu summonei e naquela mesma update eu peguei os dois. Só que eu não peguei os seus respectivos Lightcones. E dali pra frente eu venho jogando bastante o jogo, avançado na história, e atualmente eu consigo concluir a maior parte dos endgames. Passando para parte onde eu vou falar o que eu vou abordar no canal, eu pretendo abordar e gravar aqui os endgames, como Memória do Caos, Pura Ficção e Sombra Apocalíptica. De vez em quando gravar o Universo Divergente e o Universo Simulado. Fazer alguns eventos de diversão, como por exemplo nessa update a gente teve um evento de corrida que me lembrou bastante Mario Kart, porém atualmente ele já saiu, porque hoje atualiza o jogo, hoje 11 horas, meia-noite por aí, e vai chegar o Final. E falando no Final, ele é um personagem que eu pretendo pegar. E caso eu consiga pegar ele, pretendo fazer um guia detalhado mostrando os times e as combinações de personagem que você pode fazer. Além de mostrar a build pra ele, como por exemplo Lightcones e relíquias. Além de tudo isso, eu pretendo fazer os guias para personagens, como para Acheron, Sunday, Aventurine, atualizados para a versão 3.4, que vai chegar hoje à noite. Passar algumas dicas para os iniciantes e talvez para alguns veteranos, pode ser útil para caso você não saiba de determinadas coisas. E talvez mais pra frente eu comece a gravar modo história. Porém, vai depender muito do meu computador querer colaborar. Bom, passando agora pra parte dos personagens. Na minha conta, atualmente, eu tenho estes personagens aqui: Acheron, Aventurine, Sunday, Pela, por aí vai. Porém, as que eu mais utilizo são a Castorice como DPS, tá? As que eu mais utilizo como DPS é a Castorice, no geral. Pro Pura Ficção, eu sempre utilizo uma Herta com a Hertinha, que está bem aqui. De vez em quando na Pura Ficção eu utilizo a Rapa, só que tá bem difícil eu utilizar ela, até porque sempre que eu tento utilizar ela eu sou brutalmente assassinado ali pelos bichos. No Sombra Apocalíptica eu utilizo bastante a Feixal, principalmente quando é contra a Kafka. A Firefly eu utilizava ela bastante, porém de um tempo pra cá eu tenho utilizado ela cada vez menos, o que é algo que eu não gosto muito, porque eu gosto bastante da personagem. Mas infelizmente ela não tá tendo muito espaço. A Yun-Li eu utilizava mais quando eu peguei ela. Hoje em dia eu não utilizo tanto ela.
E a Acheron, que é uma personagem que, querendo ou não, eu gosto bastante, mas eu não utilizo direito ela. Eu uso ela mais no universo divergente, no universo simulado, pra finalizar os bichos bem rapidinho. E de vez em quando eu uso ela pra farmar materiais. Seja nos bosses semanais ou fazer missão diária. A Himeko é uma personagem que eu gosto também, porém, depois que eu peguei a Hertona, ela perdeu bastante o espaço dela e atualmente ela não é utilizável pra mim. Mas talvez um dia, quando tiver um pura ficção com fraqueza pra fogo, ela volte a brilhar aqui na minha conta. O Dr. Rachel, ele é um personagem que eu utilizei mais no início. Atualmente eu não tenho utilizado ele tanto, mas ele tem um potencial de dano muito legal. E talvez mais pra frente eu faça uma build pra ele e comece a utilizar ele junto da 7 de março ou da própria Feixal. Aqui a gente tem a Clara também, a Bronya, o Gepard e os 4 estrelas. Alguns personagens daqui eu pretendo upar, até porque aparentemente eles vão ser bem úteis em times recentes, como por exemplo a Team 1 e a Bronya, que vão ser bem aproveitadas pelo time do Final. Ou a própria Hanya, que vai conseguir entrar no time do Archer, caso você não tenha a Sparkle. E a Serval, ela ainda tem um pouco de destaque, caso você não queira utilizar a Hertinha. Ela funciona bem também, só que eu prefiro utilizar a Hertinha com a Hertona, até porque ela desencadeia bastante ataque extra, o que eu acho mais legal do que ser literalmente uma bateria zona pra Hertona. Porém, tenha em mente que ela funciona assim, eu só não utilizo ela por opção. Outro personagem que eu pretendo upar é o Mouse, só que não agora. O Mouse eu pretendo utilizar ele mais com a Feixal. Porém, eu não vejo necessidade de fazer isso agora, porque eu tenho muitos personagens para girar aqui e para terminar de buildar. O que acaba me fazendo ter que adiar alguns personagens, e ele é um deles. Bom, passando aqui para os Lightcones da conta, eu tenho alguns Lightcones Premium, como o da Castorice, o da Feixal. Porém, eu também perdi alguns 50-50 para Lightcone, como por exemplo o do Yanking, o da Bronya e o da Clara. De resto, eu utilizo os da lojinha da Herta, como o da Destruição, na queda de um Ion, as cortinas da lojinha da Herta, da Recordação, que eu utilizo ela atualmente na Hyacine, mas quando a Hyacine voltar eu pretendo pegar o Lightcone dela. E talvez esse aqui vá para o Desbravador, mas eu não tenho certeza. A 7 de março utiliza Percorrendo o Mar de Estrelas, da caça, que também é da lojinha da Herta. E a Hertona utiliza o cálculo ininterrupto da própria lojinha. Eu tenho alguns Lightcones 4 estrelas, porém a maioria deles fica aqui guardado mesmo, esperando algum dia ser utilizáveis. E não entenda mal, os Lightcone 4 estrelas são muito úteis, inclusive alguns funcionam melhor que 5 estrelas, porém, pra personagem Premium 5 estrelas é melhor você tentar pegar o próprio Lightcone dele, como o da própria Castorice ou da Feixal. Bom, eu vou mostrar um pouco das builds dos personagens principais que eu mais utilizo. E aqui, vamos começar com a Acheron, que eu utilizo o Lightcone Boa Noite e Durma Bem. Ela tá na 5ª sobreposição, aqui. O status dela tá totalmente buildado e ela tá E1. O Aventurine, eu não tenho utilizado tanto ele,
tanto que eu gostaria de pegar o E1 dele, ou pelo menos o próprio Lightcone pra ele, só que eu não tô com Jade suficiente pra fazer isso, até porque ele não tá nos meus planos principais de Summon atualmente, então acaba que eu deixei de lado por enquanto. O Sunday, ele vai voltar nessa update, e infelizmente eu não pretendo pegar o Lightcone dele ainda, mas em algum momento sim eu vou pegar o Lightcone dele, até porque eu vou, caso eu pegue o Final, eu vou poder pegar algum dia esse Lightcone, devolver pra Bronya e botar o Lightcone assinatura do Sunday nele. O que vai fazer o meu time do Final, caso eu pegue ele, vai fazer o meu time brilhar ainda mais, melhorando ainda assim o dano do Final. A gente tem a Robin aqui, que eu não tenho o Lightcone dela, mas tem o Lightcone do eventozinho da 3.1 ou 3... não, da 3.2, onde ela veio, onde teve esse Lightconezinho aqui, e atualmente ele tá na lojinha da Hearth, bem de boinha de pegar. Os rastros dela tá totalmente upado, e ela tá E0. A Yunli, aqui, ela tá E0 também, e nela eu utilizo o Lightcone da Clara. Não é um dos melhores aqui pra ela, mas funciona muito bem. De rastro ela não tá totalmente upada, mas eu utilizo ela muito pouco, então não vejo necessidade de upar ela por agora. Aqui a gente tem a Firefly, que eu não tenho o Lightcone dela, infelizmente, mas sim, eu pretendo pegar o Lightcone dela também, futuramente. Ela tá E0, e os rastros dela tá totalmente upado. Aqui nós temos a Hertona, que utiliza o Lightcone dela, da lojinha dela, da erudição. Os rastros dela tá totalmente upado e ela tá E0. Eu acredito ter falado isso antes, mas a Herta eu utilizo mais no pura ficção mesmo. Então eu nem me dou o trabalho de melhorar tanto as relíquias dela aqui, ou aumentar o status específico como dano crítico. Porém, se um dia eu ver que ela tá perdendo a eficiência no pura ficção, eu talvez melhore um pouco as relíquias dela. A gente tem a desbravadora da recordação aqui, que eu preciso melhorar o Lightcone dela. Entretanto, os rastros e os Eidolons dela estão totalmente maximizados. Aqui a gente tem a desbravadora da harmonia também, que eu não tenho utilizado tanto, mas ela tá bem buildadinha aqui. Eu upei tudo que eu achava necessário aqui pra ela. Talvez mais pra frente eu melhore os rastros dela pra pegar esse bônus de quebra, mas não sei. De relíquia ela tá aqui e também tá maximizada no E6. Passando pro próximo personagem, a gente tem a Ruanmei, que atualmente ela tá sendo bastante utilizada no time da Castorice. Porém, no momento que eu pegar a Tribe, ela vai perder bastante a relevância dela aqui, pra mim, ficando restrita somente no time de quebra, que atualmente eu não utilizo tanto. E por ela ter sido dada de graça no segundo aniversário do jogo, ela tá E1. No caso, ela foi dada de graça como opção, porque você podia pegar ela, tanto a Ruanmei quanto o Luocha. E como o Luocha não me agradava, eu decidi pegar a Ruanmei. Os rastros dela tá todo bonitinho. A Hyacinne é uma personagem bem recente aqui no jogo, chegou nessa update, junto da Cypher, que é a que está no banner agora. Ela está sendo bastante utilizada no lugar do Gallagher, mesmo em times que não são tão interessantes ela está, mas eu boto mais por teimosia mesmo. Bom, de Lightcone ela está usando o Lightcone da recordação da lojinha da Hearth. De rastro ela está totalmente upada, ela está E0 e com essas relíquias. Passando para Feixiao, ela está com o próprio Lightcone assinatura dela. Os rastros está upado no que eu achava interessante upar. Esse chance de crítico, eu não sei se eu vou upar um aqui. Talvez depois de eu conseguir fechar 100%
outros personagens aqui, que eu utilizo mais do que ela. Mas algum dia eu termino aqui de melhorar os raços dela. Talvez depois do Final. Ela utiliza essas relíquias e está E0. Aqui a gente tem a Castorice, que, como deu pra ver antes, ela também tá com o Lightcone dela, o assinatura. De rastros, ela tá totalmente upada. Relíquias, ela tá utilizando o set feito especificamente para ela. E ela tá E0. Aqui a gente também tem a Rapa, com o único Lightcone utilizável para ela, na minha opinião aqui. E que eu me lembro também, porque não existe quase nenhum Lightcone da erudição que aumenta o efeito de quebra. E se eu não me engano é exatamente só esse aqui que aumenta o efeito de quebra. Então podemos dizer que esse Lightcone foi feito especificamente para ela. De rastro ela está totalmente upada. Relíquia ela utiliza esses aqui. E de Eidolon ela não tem nenhum. Passando para março da caça, ela utiliza o Lightcone da lojinha da Herta. Os rastros dela estão quase totalmente upados. Eu só não upei a Perícia Suprema porque eu não vi a necessidade. De relíquia ela utiliza a Mosqueteira e a Arena aqui. E ela tá E6. E o resto é tudo 4 estrelas, então... E a maioria dos 4 estrelas eu não utilizo, então vou mostrar aqui os que eu mais utilizo. Sendo eles o Sam... Não, desculpe, o Gallagher. Que estava sendo mais utilizado no time da Firefly. Só que atualmente eu não estou utilizando tanto ele. E aí tá E6. A Hertinha, ela tá utilizando o Lightcone do Pompom, com os rastros totalmente upados. O set dela tem que melhorar aqui, por causa do... que ela não tá com uma chance de dano crítico tão bom. A chance de crítico, no caso, tão boa. Mas tá utilizável. E ela tá E6 também. Até porque ela é basicamente dada de graça no E6 dela. Ali no universo simulado. A Gnaifen é uma personagem que eu utilizava bastante. Até eu pegar o E1 da Acheron. E sim, eu sei que o E2 da Acheron é o que faz ela ser responsável por precisar só de um personagem da inexistência. Só que eu decidi substituir o segundo da inexistência pelo Sunday. O que eu percebi que melhorou meu dano com ela. O Sampo é outro personagem que eu utilizava bastante com ela. Só que atualmente ele tá só jogado aqui na conta mesmo, acumulando poeira. E aqui a Gnaifen está acima. E de resto eu não utilizo muito mesmo. Bom, agora falando um pouco sobre o que eu pretendo fazer no futuro do jogo. No caso, meus planos de tiros. Eu pretendo summonar no Final. Talvez pegar um E0 S1. Pegar a Saber E6 S5. S5 talvez não. Mas pelo menos ela E6... Não. Ela E2 e o Lightcone dela eu pego. O E6 vai depender de quanto tempo o banner dela vai ficar. E o Archer ele é dado de graça aqui, né, basicamente. E o seu próprio Lightcone também é dado de graça. Então, eu atualmente não pretendo girar nele. Sem falar também que eu pretendo girar na Cypher, quando ela voltar. Porque eu pretendo substituir a Pela no time da Acheron pela Cypher. Por ser também uma personagem que eu gostei bastante. E depois eu pretendo guardar todas as minhas economias de Jade para a Castorice, até pegar o E6 dela. Aí depois de eu pegar o E6 dela, eu pretendo começar a pegar mais personagens de suporte para os times que eu já tenho. Até porque, como dá pra ver, eu consigo fechar quase 100% de cada endgame. Só o Salão Esquecido mesmo que tá meio complicado, assim, se a gente pode dizer, de completar 100%. Mas de resto é bem tranquilinho. E bom, acho que por esse vídeo vai ficar por aqui.
obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, além de ativar a notificação. Deixe dicas pra mim nos comentários de ideias de vídeo, no caso, que vocês gostariam de ver. E é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.